Bom dia, nós vamos resolver o problema. O conjunto mostrado na figura é composto por um tubo de alumínio AB com área de seção transversal de 400 mm². Uma barra de aço com 10 mm de diâmetro está acoplada a um colar rígido e passa pelo tubo. Se uma carga de tração de 80 kN for aplicada à barra, determine o deslocamento da extremidade C da barra. Considere o módulo de elasticidade do aço igual a 200 GPa e o módulo de elasticidade do alumínio igual a 70 GPa. Nós temos uma barra de aço, desenhada aqui em azul. Essa barra de aço passa por dentro de um tubo de alumínio. E ela está conectada a esse tubo de alumínio através de um colar, que está desenhado aqui. E esse colar, ele permite que, quando a gente aplica uma força de 80 kN, essa força de 80 kN, ela é transferida para o tubo de alumínio. Então, a gente puxa a barra com 80 kN e, através desse colar, que está ligado à barra através desse sistema de porca e parafuso, essa força de 80 kN também é aplicada à luva de alumínio, ao tubo de alumínio. Nós temos aqui uma estrutura fixa. Essa estrutura fixa ela vai suportar esse esforço de 80 kN, porque ele também chega até ela através do tubo de alumínio. Bom, então, quando a gente vai resolver qualquer problema desse tipo, é sempre muito importante que a gente faça o diagrama de corpo livre. Nesse caso, nós temos dois elementos que a gente pode fazer diagramas de corpo livre separados para ajudar a gente a entender melhor o problema. Um deles é a barra de aço e o outro é o tubo de alumínio. Então, vamos fazer esses diagramas de corpo livre. Pronto, então aqui a gente desenhou o tubo de alumínio e a barra de aço. Então, vamos primeiro analisar o que acontece com a barra de aço, porque é na barra de aço que a gente está aplicando diretamente essa força de 80 kN. Então, nessa extremidade direita da barra de aço, a gente está aplicando a força de 80 kN. Então, vamos representá-la aqui no diagrama de corpo livre. Bom, sempre que a gente vai analisar uma estrutura do ponto de vista da resistência dos materiais, a gente pressupõe que essa estrutura está em equilíbrio. Quando uma estrutura está em equilíbrio, ela está se movendo com velocidade constante ou ela está parada. Nos dois casos, nesse caso aqui essa estrutura está parada, a somatória das forças atuando nela tem que ser igual a zero. Então, se a gente tem nessa barra uma força de 80 kN na extremidade direita, agindo da esquerda para a direita, a gente tem que ter uma força igual no sentido contrário na outra extremidade, porque é o único ponto da barra de aço onde está sendo aplicada uma outra força. Nesse caso, então, a força que o colar aplica na barra de aço, ela é igual também a 80 kN, mas que para a estrutura fique em equilíbrio, o sentido tem que ser o sentido contrário. Então, a gente tem também aqui 80 kN, mas no sentido contrário. Bom, então a gente nota que a barra de aço está sofrendo uma tração, né? Ela está sendo distendida. Vamos analisar agora o que acontece com o tubo de alumínio. Nesse caso, o tubo de alumínio, através do colar, ele também recebe essa força de 80 kN. Quando você puxa essa barra aqui para a direita, o colar de alumínio, ele transfere para o tubo de alumínio essa mesma força de 80 kN. E o colar vai fazer essa força aqui da esquerda para a direita. Então, nós temos aqui a força de 80 kN agindo da esquerda para a direita. Nós, para que o equilíbrio seja mantido, temos que ter uma outra força aqui de 80 kN. E essa força de 80 kN, no sentido contrário, ela é feita pela própria estrutura fixa. É a reação que a estrutura fixa faz no tubo de alumínio. Então, quando a gente puxa essa barra de aço, o colar é puxado junto, porque o colar está fixo na barra de aço, e empurra a barra de alumínio contra a estrutura fixa. Isso faz com que a barra de alumínio, tubo de alumínio, ele esteja sofrendo compressão. Então, a gente tem aqui
um processo de compressão no tubo de alumínio. Bom, nesse caso, agora a gente está verificando que para calcular o deslocamento que esse ponto C vai sofrer, como não está sendo colocado nenhum deslocamento do ponto C em relação a nenhum ponto específico, a gente pressupõe que esse deslocamento é em relação à estrutura fixa. Então, para a gente calcular esse deslocamento do ponto C, a gente tem que considerar tanto o deslocamento devido à deformação da barra de aço, quanto o deslocamento devido à deformação do tubo de alumínio. Então, nos dois casos, essas duas estruturas, tanto o tubo de alumínio quanto a barra de aço, estão sujeitos à carga axial. Então, quando a gente escreve as equações que a gente vai usar no problema, a gente vai poder escrever, então, deslocamento delta do ponto A em relação ao B vai ser o deslocamento sofrido por um ponto que está sobre o tubo de alumínio. Então, esse deslocamento vai ser igual à força que está agindo no tubo de alumínio. Nós vamos colocar aqui F, mas a gente sabe que ela vale 80 kN. O comprimento do tubo de alumínio, que é o comprimento AB, dividido pela área do tubo de alumínio. Vamos chamar aqui de área do alumínio, dividido pelo módulo de elasticidade do alumínio. Então, esse é o deslocamento do ponto A em relação ao ponto B. Por outro lado, no caso da barra, ela vai sofrer um estiramento. Então, a gente vai poder também calcular o deslocamento do C em relação ao A. E esse deslocamento vai ser causado pela mesma força de 80 kN. Nós vamos chamar aqui de força F. O comprimento da barra de aço é o comprimento que vai do ponto A até o ponto C. A área da barra de aço, como a barra de aço tem um diâmetro de 10 mm, a seção transversal dela é um círculo. Então, a gente tem a área do círculo, π dividido por 4, vezes o diâmetro ao quadrado. E dividido também pelo módulo de elasticidade do aço. Bom, então são essas as duas equações. Vamos agora verificar o que a gente possui e o que a gente não possui em termos de dados para essas duas equações. Então, nós possuímos as forças, nós possuímos os comprimentos, nós possuímos a área do alumínio, possuímos o diâmetro da barra de aço e possuímos os dois valores dos módulos de elasticidade. Então, a gente tem todas as condições necessárias para fazer o cálculo desses dois deslocamentos. Só que, como a gente discutiu agora há pouco, quando a gente calcula o deslocamento do A em relação ao B, a gente está calculando apenas o deslocamento devido à deformação do tubo de alumínio. E quando a gente calcula o deslocamento do C em relação ao A, é apenas o deslocamento devido à deformação da barra de aço. Mas o deslocamento do ponto C ele vai ser uma composição desses dois deslocamentos. Então, como a gente já sabe agora como calcular esses deslocamentos, basta que a gente raciocine em como esses deslocamentos vão estar relacionados. Para isso, a gente vai precisar de um desenho auxiliar. Bom, então está aqui o desenho auxiliar. Esse desenho auxiliar ele é dividido em três partes. A gente tem uma primeira parte aqui que é a estrutura não deformada. Depois a gente tem uma segunda parte dele que considera apenas a deformação devida à barra de alumínio. E depois apenas a deformação devida à barra de aço. E para cada uma dessas deformações a gente vai explicitar como que ocorrem os deslocamentos. Então, aqui, quando a gente considera apenas a deformação do tubo de alumínio, a gente tem o deslocamento do ponto A em relação ao ponto B, que é mostrado aqui na figura, através desse vetor. Então, delta AB é esse deslocamento aqui que ocorre para a direita, porque a gente está tomando como referência fixa a estrutura. A estrutura que está fixa. Bom, esse deslocamento ele se dá dessa maneira porque, de acordo com o diagrama de corpo livre, o tubo de alumínio está sofrendo compressão. Então, isso quer dizer que os pontos A e B vão se aproximar. Como o ponto B está conectado à estrutura fixa,
o ponto A vai se aproximar dele. Então, o ponto A vai se deslocar para a direita dessa quantidade, ΔA em relação a B. Como o ponto C ele está diretamente conectado ao ponto A também, através do colar, porque o ponto A está no colar, o deslocamento do ponto A em relação ao ponto B também vai se manifestar nessa extremidade C. Ou seja, essa barra de aço ela vai ser empurrada junto com o colar. Então, a gente também vai ter aqui no ponto C um deslocamento que vai ser o mesmo deslocamento de A em relação a B. Agora, quando a gente considera o deslocamento devido à deformação da barra, a gente tem essa situação aqui de baixo. Ou seja, aqui a gente está desenhando a barra já na situação em que o tubo de alumínio sofreu a compressão. Então, o deslocamento devido à deformação da barra, quando a gente puxar, ele também vai ser em relação à peça fixa, a estrutura fixa, para a direita. ΔC em relação a A. Isso vai acontecer porque, de acordo com o diagrama de corpo livre da barra, essa barra está sofrendo tração. Ou seja, a deformação dela vai fazer com que os pontos A e C se afastem, ou seja, que a barra de aço aumente de tamanho. Então, o deslocamento do ponto C em relação ao ponto A ele vai ocorrer no mesmo sentido do deslocamento do ponto A em relação ao ponto B. E o deslocamento total do ponto C, então, ele vai ser a soma do deslocamento do ponto A em relação ao ponto B, que é devido à compressão do tubo de alumínio, mais o deslocamento do ponto C em relação ao ponto A, que é devido à tração na barra de aço. Então, o deslocamento total do ponto C em relação ao ponto B, que é o ponto que está na estrutura fixa, é igual ao deslocamento do ponto C em relação ao ponto A, mais o deslocamento do A em relação ao B. Então, a gente deve calcular esses dois deslocamentos e somá-los. Então, veja que você fazer esse desenho é determinante para você compreender o processo de solução do problema. Como sempre, nos problemas que a gente resolve, a gente faz uso intenso de desenhos auxiliares. E você deve se acostumar a fazer isso, porque realmente a visualização melhora bastante. Então, agora nós podemos fazer os cálculos. E a gente vai calcular então esses dois deslocamentos através dessas equações e somá-los para calcular o deslocamento do ponto C em relação ao ponto B. Então, vamos fazer isso. Então, vamos lá. O deslocamento do ponto C em relação ao ponto B vai ser dado pela equação. Então, vamos agora, primeiramente, colocar o deslocamento do C em relação a A. Então, a gente vai usar a nossa equação aqui, a força vezes o comprimento da barra de aço. Então, a força ela é uma força de 80 kN, ou seja, 80 vezes 10 ao cubo newtons, vezes o comprimento da barra de aço, que é 600 milímetros. A gente tem aqui 600 milímetros. Então, a gente pode logo colocar para metro, 0,600 metros, dividido pela área da seção transversal da barra de alumínio, que a gente viu que é verificada pela equação π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. O diâmetro é 10 milímetros. Então, 10 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade do aço, que nesse caso o problema informa que é 200 gigapascal. Então, a gente tem aqui 200 gigapascal. 200 vezes 10 a nona pascal. Mas, agora a gente vai colocar a deformação, o deslocamento do tubo de alumínio. Então, a força é a mesma, 80 kN, 80 vezes 10 ao cubo newtons. O comprimento desse tubo de alumínio é dado do problema, 400 milímetros. Então, quando a gente transforma para metros, 0,400 metros. E a área ela é fornecida. Ela é de 400 milímetros quadrados. Então, quando a gente tem 400 milímetros quadrados, para transformar para metros quadrados,
a gente vai multiplicar por 10 elevado a menos 6. Então, essa é a área em metros quadrados, multiplicado pelo módulo de elasticidade do alumínio, que é dado do problema. Então, esse módulo de elasticidade do alumínio é 70 gigapascal, ou seja, 70 vezes 10 a 9. Então, quando você faz esse cálculo usando a sua máquina de calcular, a gente tem o valor de aproximadamente 4,20 vezes 10 a menos 3 metros. Ou seja, 4,20 milímetros. Então, esse é o deslocamento que o ponto C sofre em relação à estrutura fixa. Então, note que esse problema foi um problema extremamente interessante do ponto de vista da aplicação das equações de deslocamento devido à carga axial. E note que esse problema, do ponto de vista matemático, ele é um problema extremamente simples de ser resolvido. Mas existe um raciocínio que é um raciocínio a partir dos diagramas de corpo livre, que é um raciocínio bastante interessante e que é o ponto principal, é o ponto-chave para você realmente conseguir calcular esse deslocamento de maneira correta. Então, é isso. Eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!